Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Olha só, hoje eu vou te mostrar como que a gente faz entradas de risco no mercado, ou seja, a entrada direto no order block. Para isso você precisa de contexto e eu vou te mostrar o que é necessário para você fazer esse tipo de entrada, que é muito valiosa, é um ótimo ponto de entrada. Pegar trades dessa forma é muito favorável, só que tem que saber fazer. Exige um contexto específico para você entrar direto no order block. É exatamente o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então é um conteúdo que vai elevar o seu nível no mercado. Não esquece de deixar o like nesse vídeo para a gente começar. Então deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com o vídeo sem enrolação. Olha só, primeira coisa, eu vou trazer aqui vários exemplos, tá? Essa venda aqui foi no risco, uma venda entrando direto na região de order block, sem esperar nenhuma confirmação nem nada disso. É vantajoso quando tem contexto para isso, igual eu vou mostrar para vocês. Então aqui é um exemplo, né, no mini dólar, nos ativos de Forex, né, o SDCHF. A gente tem aqui um exemplo muito bom, atual, que acabou de acontecer, que o time, né, do Excelência Trade, que são os meus alunos, surfaram essa movimentação, porque a gente mapeou isso aqui ontem ao vivo em aula, né? Então, o Bitcoin também a gente tem bons exemplos, enfim, mini índice, mini dólar. Então, vou trazer bons exemplos aqui para vocês. E olha só, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui é, sem dúvidas, esse desenho e explicar o que seria essa entrada de risco, beleza? Então, você entrar no risco significa não esperar uma confirmação. Por quê? Porque às vezes o preço chega numa região de order block e ele não gera confirmação nenhuma. Ele simplesmente respeita a região, faz um movimento até mesmo muitas das vezes forte, respeitando a região, e você já poderia estar surfando aquele movimento e às vezes você ficou esperando uma confirmação e acaba ficando de fora da movimentação. Então isso ocorre frequentemente, mas a gente precisa de contexto para isso. Porque se você não tem contexto, seja numa entrada de risco, seja numa entrada de confirmação ou de qualquer outra forma que você esteja identificando uma oportunidade de trade, na verdade aquilo não é uma oportunidade de trade. Se não tem contexto, não é uma oportunidade de trade. Se o risco-retorno não está alinhado, também não é uma oportunidade de trade. Se você não tem um racional institucional por trás, também não é uma oportunidade de trade. Então é muito importante, antes de mais nada, você entender que o mercado ele sobe, ele desce, mas nem tudo é de fato uma oportunidade de trade para você entrar e arriscar o seu capital ali, percebe? Então a gente tem que sempre ter paciência e aguardar uma configuração gráfica dentro daquilo que a gente entende como uma boa oportunidade de trade que está dentro da nossa metodologia, para aí sim você estar sendo pontual nas suas operações e não ficar queimando cartucho em trades que, na verdade, nem eram para você ter entrado nele, sabe? Então isso é muito importante. E aí, o que seria essa entrada de risco? Basicamente aqui a gente tem uma região de order block, por exemplo, né? Então o order block aqui nesse caso é o último candle de venda, que seria esse candle preto, antes de uma movimentação de alta mais forte, tá vendo? Que quebra estrutura fazendo, por exemplo, esse BOS, tá vendo? Esse movimento de pivô é o BOS dentro da análise institucional. Então aqui a gente deixa um máximo, você pode marcar esse máximo aqui, e essa movimentação aqui de alta, essa impulsão, ela renova essa máxima. E a partir do momento que a gente tem a renovação dessa máxima por meio desse movimento, a gente tem uma movimentação de quebra de estrutura, que é o BOS, que é justamente esse pivô aqui de alta. Então isso é muito importante, porque o order block está localizado aqui nesse movimento que impulsionou esse preço para quebrar essa estrutura por meio desse movimento, é realmente só válido, né? Ele só vai ser válido se a gente tiver essa quebra de estrutura. Então essa quebra de estrutura traz a validade para o order block. E aqui a gente tem um order block engolfado, que é uma característica de um bloco que faz com que ele seja mais favorável. O que seria isso? A gente tem esse candle preto, igual eu mostrei, e a outra barra, ela engolfa, tá vendo? Ela engole a última barra preta. Isso aqui é um engolfo dentro do order block, né, na constituição do bloco, que faz com que ele seja um order block muito mais vantajoso. Então isso aqui, por exemplo, é uma característica de um order block mais forte. E se você quer entrar direto na região de order block, esse já é um grande ponto para você levar em consideração. Esse bloco é um bloco comum ou ele tem boas características? Ele apresenta todas aquelas características que fazem com que a região seja verdadeiramente forte, né? Então aí no meu canal, em ao vivo, tem uma live minha mostrando como que você identifica os melhores order blocks. E lá eu trago algumas dessas características que são muito importantes. Depois desse vídeo aqui, você pode dar uma olhada, mas vamos comigo aqui porque o conteúdo desse vídeo é muito importante. Então, basicamente aqui a gente tem uma região de order block, o preço vai vindo e você entra direto na região sem esperar nada no micro, sem esperar uma confirmação, você só coloca sua ordem aqui, seu stop loss abaixo dos fundos de preferência e surfa a movimentação caso ele vá a seu favor. E frequentemente, se a região for boa, ele de fato vai e a gente sabe disso, né? Então, seria esse exemplo, né? Aqui na venda, o order block e a venda. Então, vamos lá para os exemplos gráficos, olha só. Nesse cenário que eu mostrei aqui para vocês no início do vídeo, essa venda aqui nessa região de order block, porque olha só o bloco lá para trás, né?
Então, qual que seria a região aqui? A região seria exatamente essa onde a gente tem uma confluência. Por quê? Porque boas regiões, regiões fortes, lembra, para você pensar em entrar direto na região, a região ela tem que apresentar boas características, tem que ser uma região forte. E uma das características, além daquele engolfo, é um volume profile, ou seja, a região de POC em cima da região de order block. O que significa isso? Significa que a gente tem essa ferramenta aqui ó, de volume, que é o volume profile. Né? E essa linha vermelha no volume profile é a POC, é uma região de maior volume. Isso aqui indica o nível de preço onde a gente teve a maior concentração de negociação, maior concentração de volume. Então, nesse nível de preço aqui, a gente teve muito volume, a POC fica aqui e isso entrega, quando encaixa nessa confluência junto com o order block, entrega uma região forte no gráfico, beleza? Então, isso aqui é muito importante, é uma confluência muito forte, gosto bastante disso aqui. Então, a gente marca essa região, porque olha só o que a gente tem. A região de order block, como eu mostrei para vocês agora, né? A gente tem uma região de order block, que seria esse candle verde e essa impulsão de venda depois. Então ele impulsiona para cima e depois ele cai mais forte. Isso aqui é uma configuração de buy to sell, que também é uma configuração de um order block forte. Por quê? Porque a gente vê que o preço começa a induzir a subir, tá vendo? Ele dá uma impulsãozinha para cima e ele para baixo mais forte ainda. Então aqui a gente tem uma configuração de um order block interessante. A POC está em cima e aí você joga lá na frente, quando o preço está chegando nessa região, você vê que ele mitiga a região de 50% do bloco. E aí muita gente tem dúvida, né? Se você entra no início da região de order block ou se você entra no 50% da região de order block. E tudo depende do tamanho do risco, né? Quando ele consegue chegar nos 50%, seu risco fica muito mais baixo, né? Então é vantajoso. Só que às vezes ele segura no início da região. Então o que você faz? Cara, você tem que ver o tamanho do order block. Se esse order block for muito grande, o seu risco entrando aqui no início, colocando o stop depois dele, vai ficar muito alto. Seu stop vai ficar grande e isso é totalmente desvantajoso. Se o stop está grande, você não tem uma oportunidade de trade. Lembra que eu falei no início? Cara, se o risco não está favorável, você não tem uma oportunidade de trade. Porque, cara, pode ter o melhor contexto de todos, pode ser o melhor racional de todos, mas se o risco estiver grande, tudo pode acontecer no mercado. Se aquela configuração eventualmente não encaixar por algum motivo externo, alguma notícia, algum cenário, cara, você vai ter perdido muito pouco. Então você está sempre dentro da gestão e nada te preocupa no mercado. Dessa forma você opera como um profissional, tá bom? Então isso são dicas, conselhos muito importantes. Mas vamos lá. Então o bloco ele tem que apresentar boas características para você entrar direto na região e o preço tem que estar capturando alguma liquidez de preferência. Beleza? Então essa característica de estar capturando alguma liquidez é extremamente importante para você pensar e entrar no risco, entrar direto na região de order block. E aonde que a gente está tendo uma captura de liquidez aqui nessa oportunidade de trade, por exemplo? Inclusive isso aqui é uma oportunidade de trade que a gente mapeia ao vivo em aula ou então dentro da nossa comunidade do treinamento Excelência Trade, né? Então aqui a gente tem uma comunidade onde eu mando tudo que eu estou observando, olha só que bacana. Tudo que eu estou fazendo, a gente vai fazendo todo o trabalho prático do treinamento, porque só teoria não adianta nada, né? Para você aprender de verdade, tem que ser ali no dia a dia, estando do lado, juntos. Então é exatamente o que a gente faz dentro do treinamento Excelência Trade, que inclusive está de vagas abertas, acabei de abrir as vagas. Então, bora continuar, galera, olha só. Então aqui a gente tem um máximo. O que significa esse máximo aqui que o preço fez? É um máximo muito expressivo, percebe? É muito nítido que a gente tem um topo de mercado aqui, de certa forma. Sempre que a gente tem esses máximos mais expressivos, a gente marca como um BSL, que chama Buy Side Liquidity. Você não precisa gravar esses nomes, tá? Só gravar a sigla aqui, ó, BSL, você já vai saber exatamente o que se trata. Se trata de um máximo mais expressivo que o preço faz. Em cima disso, está lotado de liquidez. Essa é a informação mais importante, porque em cima de todo máximo como esse tem muita liquidez. E aí o fato do preço estar visitando aqui na frente essa zona, ele está limpando toda essa liquidez e aí sim ele mitiga aquela região forte, percebe? Então a região é forte, o preço já está limpando uma liquidez, e uma liquidez de BSL que é muito vantajosa, tem muita liquidez ali de fato. Então a gente tem captura de liquidez e mitigação de order block forte. Então ali você tem um contexto para estar pensando em entrar direto na região de order block. E um fator muito importante é a questão do risco que eu expliquei para vocês, porque pode ser que o bloco esteja gigante e aí entrar até mesmo nos 50% dele fica com um stop muito grande do mesmo jeito. E aí o ideal é você esperar uma confirmação, porque aí sim você vai ter o risco mais favorável. Normalmente quando você aguarda uma confirmação em tempo gráfico menor, que seria, por exemplo, quando o preço chegar aqui nessa região de order block, ele desenvolver uma mudança de caráter, e aí você entra no teste da mudança de caráter, ou então ele desenvolver, por exemplo, uma estrutura de Wyckoff,
E aí você entra também no teste aqui da estrutura. Enfim, isso tudo são confirmações em tempos gráficos menores que vai fazer com que o seu risco seja menor e é vantajoso. Porém, às vezes ele não configura nada disso, só pega na região e vai embora, que foi esse caso aqui, por exemplo. E aí, se você fica esperando uma confirmação, você acaba ficando de fora, no ponto de ônibus, né? Então, aqui, nesse trade anterior, isso aqui também foi enviado lá, né? Compartilhado em busca da gente estudar juntos, mas com antecedência, né? Que é o objetivo da nossa comunidade. Então, para todo mundo surfar a operação juntos. Então, a gente fez essa operação recentemente. Olha só, isso aqui é um trade de mais confirmação, tá vendo? O preço vem limpando liquidez lá de trás, ele está limpando também liquidez de BSL, tá vendo? Isso aqui é um BSL, exatamente igual a gente mostrou, tá vendo? Um máximo mais expressivo, cheio de liquidez em cima. Preço capturando essa liquidez e aqui ele já desenvolve uma mudança de caráter nítida, tá vendo? Ele perde esse fundo por meio desse movimento de baixa, fazendo aqui um giro de mercado potencial. Essa movimentação posterior é um teste em ABC, muito clássico. Ele cria aqui, ó, muita liquidez nas costas dessa linha de tendência subindo e liquidez em cima dessa resistência criada. Então o varejo se interessa em vender em níveis de resistência, muita gente vai entrando vendido aqui, coloca seus stop loss logo aqui em cima, formando uma piscina de liquidez entre o nível de resistência e a região de order block, que é justamente esse bloquinho aqui que a gente está, estou no gráfico de 1 minuto aqui, tá, pessoal? Ali eu estava nos 5 minutos, agora eu estou no 1 minuto. Por quê? Porque os order blocks, olha só esse conselho muito importante, deixa o like aí, porque isso aqui vai te ajudar demais e muita gente tem dúvida, não esquece de deixar o like, porque, cara, muita gente pergunta quais tempos gráficos utilizar para encontrar os melhores order blocks. E, de fato, para você encontrar as melhores regiões, preferencialmente você tem que usar tempos gráficos maiores, mas isso depende do mercado. Isso porque, por exemplo, no mercado de criptomoedas e mercado de Forex, eu utilizo muito os blocos do 4 horas, do 1 hora, porque eles tendem a exercer força sobre os movimentos menores. Então, se você pega um trade lá no 15 minutos, por exemplo, de um movimento que segurou num bloco de 4 horas, às vezes o movimento do 4 horas nem vai ser tão grande assim. Né, a reação do preço ao bloco pode ser que não seja nem tão grande no 4 horas, mas lá no 15 minutos às vezes representa uma reação muito boa e um trade muito favorável, com um risco-retorno muito bacana. Então, porque um tempo gráfico maior sempre exerce força sobre um menor, beleza? Então, mercado de B3, mini índice, mini dólar, a gente sempre utiliza tempos gráficos menores, ou seja, blocos dos 5 minutos, do 15 minutos ficam muito favoráveis. Por quê? Porque ali a gente vai estar entendendo esses dois tempos gráficos como macro e o micro mesmo seria 1 minuto, 2 minutos. Então é mais ou menos nessa dinâmica. Aqui a gente estou no 1 minuto nesse caso, estou no mini dólar. E aí a gente tem esse fundo aqui muito nítido, né? Essa movimentação de baixa quebra. Esse fundo nítido faz a movimentação em ABC corretiva e busca aqui a mitigação de um order block. Olha só esse order block. É um order block engolfado, com boas características, um movimento que quebra estrutura, depois de limpar toda a liquidez presente em cima desses máximos, inclusive em cima desse máximo aqui também, né? Esse movimento limpa a liquidez, depois quebra fundos. Então você tem todo um racional aqui de limpa de liquidez, de mitigação de order block forte. Então tudo isso colabora para você estar entrando direto na região depois, né? Então aqui, por mais que a gente tenha uma certa confirmação por conta da mudança de caráter, na hora do vamos ver, você acaba montando o trade sempre direto no order block. Você fica esperando ainda uma confirmação aqui dentro, pode ocorrer como pode não ocorrer, né? Aqui ele veio perdendo esses fundos nesse movimento, fez um teste muito curtinho. Se ele tivesse feito um teste um pouco maior, aí beleza, seria a nossa confirmação aqui desse bloco. Mas não tem necessidade, porque a gente já tem contexto suficiente para entrar logo ali em cima, beleza? Então aqui é um exemplo bacana. Se a gente jogar no USD-CHF, que é um ativo de Forex, a gente tem essa configuração que foi mapeada ontem à noite, ao vivo com o time, né? E essa manhã o trade desenvolveu e vários alunos surfaram essa movimentação. A gente tem aqui muita liquidez sendo criada. Então, a criação de liquidez antes de mitigar a região de order block é um fator muito importante. Por quê? Porque a gente vai ter a captura da liquidez, igual eu expliquei para vocês ali agora, e depois a gente vai ter, junto a isso, junto à captura de liquidez, a mitigação da região de order block. Isso fica muito vantajoso para você montar o trade direto na região. Então, aqui a gente tem esse bloco, olha só. Esse aqui é um order block nítido. Olha só como é que o preço engolfa, tá vendo? Então a gente tem aquele engolfo e aí a gente tem uma movimentação mais forte. Olha só o movimento que ele gerou, é um movimento mais forte. A gente tem a quebra da estrutura, lembra? O BOS. Então a gente tem um order block bom aqui. Perceba que o preço veio fazendo várias aproximações.
ele fica chegando perto desse order block, mas em nenhum momento mitigou ele. Mitigar significa testar o bloco. Então, em nenhum momento ele testou. E lá na frente, o que ele veio fazendo de novo? Mesma coisa, o tanto de vezes que ele ficou aproximando da região de order block. O que ele cria aqui? Muita liquidez. Nível de suporte, operadores de varejo ficam entendendo isso aqui como um bom negócio de compra, então eles começam a querer comprar, porque eles entendem que tem força compradora aqui e tem um nível de suporte, o preço está segurando esse suporte, eles vão ficar pegando tradezinhos aqui, ó. Porque está vantajoso, olha o tanto que sobe depois, o tanto que sobe. Então o pessoal compra aqui, coloca os stop loss abaixo e a gente, como operadores de smart money, de uma visão mais avançada de mercado diferenciada, a gente aguarda a limpa dessa liquidez. Então aqui tem uma piscina de liquidez representada por esses stop loss de quem está comprando no nível de suporte. E aí você pode soltar aqui o replay dessa movimentação e identificar que o preço mitiga a região de order block, ao mesmo tempo que está limpando toda a liquidez e desenvolve toda essa movimentação que está por aqui por enquanto, mas é um movimento já bem favorável. Estou falando do gráfico de 15 minutos, né? Então estou falando aqui de uma operação que deu ali cerca de 62 pips, né? Um movimento bem favorável aí no ativo de Forex. Então tá vendo? Aqui é um ponto para você entrar direto na região, porque o order block é forte, a gente tem boas características nele, fazendo com que seja uma região forte, o preço cria liquidez antes de mitigar. Porque o fato dele criar a liquidez antes de mitigar faz com que o movimento que vai mitigar a região de order block de fato, pegar nela e tocar, ele esteja limpando também a liquidez. Então isso é muito importante. O preço já tem que estar limpando uma liquidez quando ele chega na região. Porque se ele não limpa nenhuma liquidez quando ele chega na região de order block, a chance dele utilizar essa região como uma indução, ou seja, ele induzir o pessoal a entrar direto nesse order block, e aí ele falha, ele não reage ao bloco, perde o bloco, fura o bloco, e aí ele limpa toda a liquidez de quem entrou no bloco. Por quê? Porque ele não limpou nenhuma liquidez até então. Então ele precisa, a liquidez é uma necessidade para o mercado. Ele precisa limpar alguma liquidez. Se ele não limpou nenhuma, a chance dele utilizar esse order block para limpa da liquidez, e você está no meio desse bololô, é muito grande. Então por isso você tem que sempre pegar num bloco depois que o preço já limpou liquidez. Então aqui voltando no gráfico de 1 hora, só essa entrada aqui por confirmação, que seria o oposto disso que a gente está visualizando. Então aqui a gente tem um order block também com boas características, uma boa aparência, né, no gráfico de 1 hora. Então aquele lá eu também estava no 1 hora, depois trouxe para o 15 minutos. Aqui eu estou no 1 hora de novo. Vou puxar o replay nesse movimento e vocês vão ver como que a gente teve a confirmação bem alinhada ali. Então a gente joga agora nos 5 minutos. Agora eu estou no 15, né? A gente pode jogar nos 5 também. Então eu estava no 1 hora, agora estou nos 5 minutos para buscar uma confirmação em tempo gráfico menor. E aí de fato aqui a gente teve, né? Você poderia ter entrado no 50% desse order block, colocado o stop aqui embaixo e pego toda a movimentação. Ou então você poderia ter esperado essa confirmação, sabendo que às vezes ela não ocorre, mas aqui ocorreu de fato. Então aqui a gente tem um máximo, esse movimento quebra esse máximo, faz então a nossa mudança de caráter, que é o choque, e aí ele busca aqui essa Fair Value, né, que é o FVOB. Muita gente não entende o que seria isso, mas isso aqui é um FVOB, beleza? Que é uma Fair Value Order Block, região muito favorável para montar trades quando o preço de fato desenvolve uma movimentação como essa, deixa uma região como essa. Então o preço vai pegar ali naquela região de Order Block e ele vai desenvolver todo esse movimento de forma genuína lá para cima, beleza? Então aqui é um cenário bem bacana, com as duas opções. Daria para entrar direto na região de Order Block, 50% stop aqui embaixo, ou então entrar aqui no teste da confirmação, a mudança de caráter. Então, jogando lá no gráfico do Bitcoin, por exemplo, pra vocês verem mais um exemplo disso. E outro fator importante aqui nesse movimento, se a gente jogar lá no 15 minutos de novo e vir voltando para essa operação aqui de agora que eu mostrei para vocês, cara, a gente tem aqui um cenário muito importante para essa entrada de risco também, que é o flow do mercado, né? O flow, a tendência do preço. Então aqui a gente tem um movimento que ele está indo a favor da tendência. Por quê? Olha a tendência gigante que o preço está de alta. Então vou jogar lá no 4 horas, por exemplo. A gente tem um flow aqui de alta, tá vendo? No 4 horas. No 1 hora, então. Então você está pegando o trade a favor desse flow. Isso ajuda também, beleza? Ajuda também você entrar direto na região. Mas o mais importante é a criação da liquidez, a limpa dessa liquidez e a mitigação de uma região forte, com boas características. Não é qualquer região, não é qualquer order block. É uma região que tem confluências, beleza? Então isso é importante. E aí jogando lá no Bitcoin, igual eu mostrei para vocês, olha só essa alta que o Bitcoin está fazendo, né? Está subindo bastante nessa movimentação de preço.
estourando, rompendo máximas históricas dos últimos tempos, né? E olha só essa entrada nesse order block aqui embaixo, na ponta do movimento, olha o tanto que subiu, né? Tô aqui no gráfico de 1 hora, tá? Nem é micro isso, é 1 hora. E olha só esse bloco de ordens aqui, isso aqui a gente tinha mapeado isso aqui há bastante tempo, com a expectativa de entrar aqui, ó, nesse ponto, tá vendo? O preço chegou muito perto, não chegou a mitigar, o ponto de entrada era de fato nesse movimento para surfar essa movimentação, acabou ficando marcada essa região aqui no gráfico, e aí de fato ele pegou nessa zona e foi embora, que seria uma entrada de risco também, tá vendo? Uma entrada direto na região, porque a gente tem algum grau de contexto nessa zona de preço. Não igual às outras, né? As outras estão bem mais alinhadas, mas aqui a gente tem uma configuração bacana que acaba limpando a liquidez abaixo desses fundos aqui, que foi de aproximações, tá vendo? Mas não é um contexto tão favorável quanto os outros que eu trouxe aqui para vocês, beleza? Então, time, vamos juntos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar sempre me mandando mensagens. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha agregado aí na análise de vocês. Então, entradas de risco só quando tem contexto suficiente. Então, foque nisso porque é um ótimo tipo de entrada desde que você saiba fazer da forma correta. Então, assista esse vídeo novamente, pega essas dicas, pega esses exemplos, treina seu olhar vendo o preço funcionando nas coisas, né? Então, treina o olhar em cima de cenários que de fato funcionaram, isso vai ajudar demais. Contem comigo, qualquer dúvida, vamos juntos. Qualquer coisa é só me chamar. Muito obrigado por assistir. Valeu, galera. Fui! Valeu!